Hoje teremos a Gabi aqui, uma sexóloga, para falar com a gente sobre esse tema tão importante. Tão importante para nós, como ser humano, como mulher, como esposa, como tudo. A gente precisa cuidar desse lado humano. E a gente está aqui nesse planeta para isso, né? A gente não está aqui nem só para viver no mundo espiritual, no campo do pensamento, e nem para viver só no terreno, no material. É um equilíbrio. E com certeza essa parte do sexo é uma parte que nos pertence e que nós temos que olhar com carinho de forma a equilibrar as nossas energias. Esse assunto eu nunca tinha falado com vocês e eu vou ser bem honesta, porque vocês já me conhecem, não precisa enganar, eu estou um pouco tímida para falar sobre isso. Eu me exponho bastante aqui nas redes sociais, mas dentro de um lugar que pra mim é muito confortável. Eu não tenho nenhum problema em mostrar o que eu mostro hoje pra vocês. E essa parte mais íntima eu nunca tinha comentado, falado nada a não ser com as minhas amigas mais próximas, na verdade. Então, pra mim é um tema desconfortável. E só por ser desconfortável, eu acredito que é um grande motivo pelo qual ele deve ser falado. Porque se ele é desconfortável pra mim, eu imagino que ele é um pouco desconfortável pra você também. Você também se sente um pouquinho desconfortável com esse assunto? Assim, deixa um joinha aqui se você acha que, tipo, vergonha de falar sobre isso. Porque se eu sinto vergonha de falar sobre isso, você sente vergonha de falar sobre isso, com quem a gente tá falando? Como que a gente vai melhorar esse aspecto da nossa vida? Né? Como que a gente vai trabalhar, aprender sobre, evoluir nesse assunto? Porque eu imagino que você teve dificuldade logo que você teve filho. Eu também tive. Eu amamentei o Gabriel por 11 meses. E assim que ele parou de mamar, eu já estava grávida de 6 meses. E pari a Amanda e amamentei ela por 1 ano e 11 meses. Portanto, quanto tempo eu fiquei grávida e amamentando? Quase que 2 anos e meio, mais ou menos, seguido. E durante todo esse tempo, sexo foi um problema. Óbvio que não vai ser incrível, né? Eu grávida, gigantesca, jorrando leite, tendo que cuidar de criança pequena e ficar grávida de novo. E agora, depois que a Amanda parou de mamar, alguns meses depois eu retomei o meu corpo, foi assim que eu senti. E aí retomei minha vida também. Então vamos chamar a Gabi, tô doida pra fazer as perguntas que eu anotei pra ela. Oi, Gabi! Oi! Bem-vinda aqui ao nosso cantinho. Que bom ter você Obrigada. aqui. Obrigada por vir dividir com a gente os seus conhecimentos, um pouco do seu trabalho. Então, antes de a gente entrar no nosso tema, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem você é, como que você chegou nesse trabalho. Você também é mãe, né? Então, fala um pouquinho pra gente. Então, eu sou enfermeira por formação, eu sou enfermeira obstetra e eu comecei a trabalhar numa maternidade bem grande aqui do Sul, eu sou de Santa Catarina, né? E dos partos, dentro dessa questão, né, da maternidade, eu comecei a perceber o quanto as mulheres eram fragilizadas nessa questão da sexualidade, o quanto era um assunto difícil, né, das pessoas conversarem, o quanto muitas mulheres, tipo, graças a Deus que essa criança vai nascer, porque eu não aguento mais ter que fazer sexo grávida e tá muito ruim para mim. Ou então, não vejo a hora de nascer que eu vou entrar na quarentena, vou ficar 40 dias, né? Tipo, 40 dias eu não posso. E aí eu comecei a ouvir tudo aquilo e comecei a pensar, nossa, mas a sexualidade não é para ser assim, né? Não é para ser uma coisa tão ruim. E aí um pouquinho que tu conversava com as pessoas, tu via o quanto havia necessidade em relação ao assunto. E aí foi onde eu comecei a fazer a pós, né? E hoje tenho o título como sexóloga, mas a minha formação é enfermeira. Muita gente acha que eu sou psicóloga, né? Porque, na verdade, dentro da sexologia é muito comum a formação base ser a psicologia, mas a minha não é, não. Que bom, Gabi, ter você aqui. Eu anotei algumas perguntas com base no que o pessoal falou, deixou de comentários, né, aqui na página, e dúvidas gerais que eu também tenho, então estou super interessada nessas respostas. E a primeira foi o assunto que a gente começou a falar no privado, que quem está trazendo mesmo sou eu. É uma discussão bem interessante que eu acho que é legal a gente partir desse ponto, que é: todo relacionamento amoroso precisa de sexo? Porque eu não sei você como profissional, mas eu ouço às vezes algumas pessoas no meu círculo íntimo também falando assim: olha, sexo é um negócio que eu não preciso, eu posso viver de boa sem. Então, para mim, se meu relacionamento, sei lá, eu fizer uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, tá bom. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem se sente dessa forma.
Como que é isso? Um relacionamento de homem-mulher, ou mulher-mulher, homem-homem, enfim, qualquer relacionamento amoroso, ele não precisa dessa parte física? Então, eu acho que o sexo, quando ele não existe, é amizade. Né? A gente ama determinadas pessoas, ama a companhia, ama estar com elas, mas o contato físico é a única forma que o casal tem de se transformar em um. Sabe quando a gente casa lá, que o padre, o pastor fala, e serão uma só carne? Só tem como a gente ser uma só carne durante o sexo, né? Então, o sexo, ele existe, ele não é 100% do casamento, eu sempre falo isso. Quem acha que o sexo é só casamento, geralmente é recém-casado, né? Porque a vida como um todo, a gente vê que não é só isso, é muito pelo contrário, né? Tem muito mais coisas, porém, depois da noite, né, da relação sexual, depois do sexo, é muito difícil a gente brigar no dia seguinte. Então, por isso que ele é tão importante, porque, querendo ou não, ele une almas, né? Ele une pessoas, ele une corpo, ele une propósito. Nunca tinha pensado nisso. E é verdade, o dia seguinte tem uma influência positiva isso. Nunca tinha pensado. É mágico. É mágico, é como se fosse um pozinho mágico que cai assim em cima da gente. Então, Deus fez o sexo, eu sempre digo, né? Porque há todo um tabu, até eu ri na tua introdução aqui, que eu já estava te vendo. E por que é tão difícil falar sobre isso, né? Eu acho graça, porque para mim é um assunto como falar de filhos. Falar de sexo para mim é a mesma coisa, porque é do nosso dia a dia. Na verdade, foi através do sexo que vieram os filhos. Então, é um assunto que tem que ser tratado com mais naturalidade. E uma pergunta que rolou aqui, que já é a nossa segunda pergunta. Se todo relacionamento precisa, né? Um relacionamento amoroso precisa de sexo, existe uma intensidade mínima, máxima, assim, se for uma vez por mês, esquece, tá horrível. Ou se você fizer todo dia, você tá viciado, tem algum problema. Como que a gente lida com essa intensidade? Quando eu fiz a pós, a minha intenção era as palestras, mas acabou surgindo uma demanda para atendimento. E essa eu posso dizer que é a pergunta-chave em todos os atendimentos. Todo mundo já chega falando isso. Olha só, já quero te dizer a quantidade que eu faço para te me dizer se está normal ou se eu estou com problema. Então, gente, tem como a gente colocar todo mundo dentro de uma caixinha? Não tem, né? Como é que eu vou dizer para uma mãe recém-parida que o ideal é ela transar 5 vezes por semana? Como é que eu vou dizer para um casal recém-casado que o ideal é 1 vez por semana? Não existe uma regra. Na verdade, cada casal monta a sua regra. Se é que isso deve ter regra, né? Mas assim, o que eu digo, o que é saudável é que esse casal não deixe passar muito tempo. Porque existe uma lei, que eu não sei quem inventou, mas existe, de que quanto mais se faz, mais vontade tem. Então, se você vai se abstendo... quando a gente casou, a gente fazia 5 vezes na semana. Agora a gente está fazendo 1 vez por semana e eu estou fazendo sem vontade. Claro, é que nem você com atividade física. Quando você vai mantendo uma periodicidade, isso vai gerando em você mais vontade de fazer. Porque você vai vendo resultado, você vai vendo de uma certa forma que o seu corpo responde à atividade física. O sexo é a mesma coisa. Quanto mais você faz, mais cúmplices vocês vão ficando, vai gerando mais intimidade. Aí acontece que você está em algum lugar, sente vontade de mandar uma mensagem para ele. Uma coisa vai gerando a outra, né? Isso não sei se tem essa pergunta, mas já entrando nesse assunto, é a questão de cair na rotina. Por que os relacionamentos caem na rotina? Porque a gente vai deixando pequenas coisinhas que eram muito importantes no começo para trás, né? Não deixar o marido ou não deixar a esposa sair de casa sem um beijo na boca, né? Aí sempre dava um beijo na boca, daqui a pouco é um beijo na bochecha, daqui a pouco nem mais beijo dá. Né? Então, assim, essas coisas, acordar com um bom dia, quando a gente recém casou, a gente acordava, era um bom dia, um abraço, hoje eu nem vejo quando sai. Então, essas coisas vão se perdendo, né? E principalmente quando vem os filhos, que é o tema de hoje, né? A gente parece que, como se tem uma paciente que eu consultei, que eu achei muito engraçado. Depois que eu tive filho, ela disse a impressão que dá é que caiu uma cortina do lado da minha cama. E que, tipo assim, eu não enxergo mais a outra pessoa que dorme comigo, né? Porque os olhares, eles vão só pro filho. Então, é verdade. Né, o que eu gostaria de deixar muito claro em relação a isso é que Deus nos deu várias oportunidades. A gente coloca o chapéu de mãe, a gente coloca o chapéu de empresária, a gente coloca o chapéu de filha, a gente coloca o chapéu de tudo que a gente quiser. Mas tem um chapéu que não sai da nossa cabeça, é o chapéu de mulher. E tem muita mulher que esquece disso. Coloca o chapéu de mãe e
arranco de mulher. E aí, nisso, a gente entra na nossa terceira pergunta. Por que tudo muda depois dos filhos? Então, exatamente por tudo isso que a gente está falando. Na verdade, tudo é aqui, né? Porque tem muita mulher que fala, mas eu não estou mais no meu corpo, meu peso não é mais o mesmo. Cara, a gente como mulher precisa colocar na nossa mente que a pessoa que está conosco, ela nos escolheu. Ela está conosco, ela não está com a vizinha que mal ganhou o bebê e já voltou pro corpo, né? Então, assim, a mulher é muito de se comparar, a mulher é muito de estar sempre achando que ela não é atraente, que ela não tá bonita, que ela tá gorda, que ela tá com isso, que ela tá com aquilo. Para com isso. O marido, ele não enxerga essas coisas a menos que você mostre, a menos que você fale a respeito disso, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar a nossa mente o tempo inteiro, é bem como tu falou, assim, é que a gente, na verdade, se prepara para tudo, menos pro sexo, né? Ah, deixa rolar. Ah, deixa acontecer. Claro, deixa acontecer, é legal, deixa a vida me levar, né? Good vibes, é bem legal. Mas nem sempre dá para ser assim. Tem algumas fases da vida que exigem um pouquinho mais de concentração, que exigem um pouquinho mais de mim, né? Porque voltando ali para a testosterona do homem, se a nossa está em 70 e a dele está em 200, nós temos que ver que para eles é uma necessidade. Eu não gosto muito desse termo de que não dá assistência, perdeu para concorrência. Eu odeio isso, porque eu acho que são dois adultos, duas pessoas, né, que vivem juntas, então tem maturidade para entender que tem algumas fases da vida que são mais difíceis. O problema, para mim, profissional, está na dificuldade que as mulheres têm de falar sobre isso. Eu prefiro fazer sem vontade, eu prefiro ficar enfrentando que eu tô com dor de cabeça, que eu tô com dor aqui, que eu tô com dor lá. Você tem noção, tem mulher, paciente minha, que tem intolerância à lactose, que tem que tomar um copaço de leite para dar dor de barriga para ir no banheiro, porque não quer dizer não pro marido. Entendeu? Então, assim, olha o que a pessoa está fazendo com o seu próprio corpo para não ter que conversar a respeito. Porque um dia tu dizer que tá com dor de cabeça, outro dia tu dizer que tudo tem um limite. Mas chega uma hora que a desculpa não cola mais. Até porque o Google está divulgando aí para todos os cantos que, na verdade, a melhor aliada para dor de cabeça é o sexo, né? Não sei se vocês sabem, eu já fiz esse teste. Tanto que uma dor de cabeça do caramba, se tu faz o sexo, a dor passa, essa desgraça. Eu louca que e ela passa mesmo, essa eu nunca testei. Pode testar. Pode testar que funciona. Funciona. Gabi, agora é um ótimo gancho para ir para a nossa última pergunta, que, enfim, como que a gente trabalha essa libido? Porque a Daiane falou aqui, e a Gabi já falou, tem o nosso psicológico, principalmente, mas pode ter alguma questão física hormonal também, como ela está falando agora da testosterona. Então, a gente precisa estar com os nossos exames em dia, ver se a gente não está usando pílula, que já é comprovado que dá uma alteração. Então, tem que ver se está tudo bem dentro da gente. Se tiver tudo bem dentro da gente, então a gente vai trabalhar aqui. Mas, como um todo, e falando em todos os nossos, o aspecto humano, a gente precisa estar equilibrado de uma maneira geral. Então, a gente precisa atender o nosso emocional, o cognitivo, o nosso corpo. E eu estava falando com a Gabi, antes da gente entrar aqui na live, que eu me sinto mais sexy, eu me sinto mais empoderada, eu me sinto mais animada quando eu estou me cuidando. Isso não tem nada a ver com eu ter um corpo de capa de revista. Não tem nada a ver. Tem a ver como eu me sinto comigo mesma. Então, se eu estou indo na academia, se eu estou fazendo exercício, se eu estou praticando esporte, se eu sequei meu cabelo, se eu me arrumei, se eu passei o mínimo de maquiagem, eu olho no espelho, eu curto o que eu estou vendo, eu me sinto mais animada para fazer sexo com meu marido. Agora, se eu tô largada o dia inteiro, e largada não tem nada a ver com gordo, magro, alto, baixo, não tem nada a ver com cabelo liso, cacheado. Largada. Não me cuidei, não penteei meu cabelo, não escolhi a roupa que eu vou pôr, vou ficar toda esfarrapada mesmo. Cara, não tem como você se amar loucamente se achar sexy. Então, acho que uma parte dessa recuperação vem de uma recuperação da nossa autoestima, né, Gabi? Na verdade, a gente precisa entender que a maternidade, ela nos reinventa. Ela nos dá uma oportunidade da gente se transformar em outra mulher, né? Então, eu preciso entender, eu preciso me encontrar nesse universo. Agora, eu sou mulher, mas eu também sou mãe, né? Então, eu sou mulher, mas o meu corpo tá diferente. Meu corpo já não tá mais o mesmo. O seu marido pode te elogiar todos os dias, mas se você não se acha bonita, não adianta. Você precisa enxergar quem você é. Independente do que as pessoas falem, como eu me vejo.
O que eu posso fazer por mim? Eu não estou atraente para o sexo, por que eu não estou me achando atraente? Por que o sexo não está bom para mim? Eu acho que eu não estou num bom peso. Tá, se é a questão do peso, o que eu estou fazendo por mim mesma? Boa parte das mulheres cruzam o braço e tem determinadas coisas que acham que tem que cair no seu colo. Não funciona assim. Eu não estou falando que para ser bonito tem que ser magro, não é isso. Eu estou falando de você encontrar qual é a sua melhor versão. Não, Gabi, depois que eu tive filho, eu fiquei mais gordinha e eu me amo assim. Tá ótimo. O importante é como você se vê. Você se acha bonita? Eu tenho várias amigas que são gordinhas e se acham super sexy, bonita. Também não tem nada. E se portam assim, elas se portam, né, Gabi? Elas se portam tão com uma autoestima que você sente e fala, cara, essa mulher é linda. Você olha para ela e você sente ela bonita. Porque ela sente bonita. Se você não sente bonita, a sua postura muda, a sua energia muda. E todo mundo percebe, é como a gente se sente. A gente sabe que cuidar do corpo físico é importante, mas não a partir de uma visão que alguém disse. É a partir da sua visão de você mesma, né? É o tal Oh, meu Deus, me fugiu a palavra, mas é a tal do padrão, né? O tal do padrão. Para ser bonita tem que ser daquele jeito. Cara, que se exploda o padrão, né? Quem disse que eu consigo colocar um sapato 34 numa caixa 38? Eu sempre uso esse exemplo quando eu falo de autoestima. Por que para ser bonito tem que ser alto, tem que ser magro, tem que ser loiro, que se exploda? Cada um é lindo do seu jeito. Só porque, independente do que eu fale aqui, isso é um resgate que você tem que fazer. Você tem que parar na frente do espelho. Eu até falei isso no vídeo ontem. Para na frente do espelho e vê o que o espelho te diz. De imediato vai ser só defeito que tu vai enxergar, né? Não gosto da minha linha de expressão, eu não gosto do meu nariz. Tá, e o que você pode fazer com esses defeitos? Não, eu posso fazer uma cirurgia, eu posso fazer um botox, mas eu tenho dinheiro agora? Não tenho dinheiro. Então, o que eu posso fazer para me aceitar por enquanto? Ou se eu não vou poder fazer nunca, o que eu posso fazer para me aceitar pro resto da vida? Porque eu vou ter que conviver comigo e é um romance que vai acontecer pro resto da vida. Então, se eu não me amar, quem vai me amar, né? E uma vez até ouvi de um cara que estava fazendo um casamento falando justamente sobre isso, de que geralmente no altar a gente promete fazer o outro feliz, né? Mas na visão dele era um grande erro, porque se eu não estou feliz, eu sou incapaz de fazer outra pessoa feliz. Então, às vezes as pessoas passam uma vida inteira, né, querendo fazer o outro feliz, mas não estão felizes. Então, é meio que você patinar no sabão aí, né? Muito legal. Tentando e não conseguir, né? De uma certa forma, você tem que olhar e se enxergar. Pense, né? Pare e reflita que todas as suas marcas contam uma história. As estrias que você tem trouxeram os maiores amores da sua vida, que são seus filhos. Por que você vai ficar olhando para ela? Cara, tem tratamento estético que tira, mas se não der para tirar, tá tudo bem. Através delas que vieram, né? O amor da nossa vida. Eu tenho um monte de linha de expressão que é na época da faculdade, eu passei um duro danado, eu paguei sozinha, né, na faculdade. Então, tudo aqui conta uma história. Quando der, eu vou arrumar. E se eu não conseguir, também tá tudo bem. Agora, a gente precisa rir um pouco dos defeitos que a gente tem, achar graça dessas coisas, e tirar proveito como lições. Mas não ficar usando isso para, porque eu sou isso, porque eu sou feia. Para de se vitimizar, né? Eu não consigo botar uma lingerie porque meu corpo é feio. Cara, se teu marido tá contigo é porque ele te escolheu, ele não quer saber se teu corpo é feio ou não. Mete uma lingerie aí, vai. Bota um perfume, se arruma, faça por você, não por outra pessoa, né? E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, se esses nomes difíceis que a Gabi falou, eu consegui anotar só alguns, procurem ela no Instagram dela, ela continua dando as dicas por lá. Quem se interessar por esse assunto vale muito a pena continuar seguindo o trabalho dela. O Instagram dela é a Gabriela Dias Oficial. Isso mesmo. A Gabriela Dias Oficial. Então, continuem acompanhando ela para vocês não esquecerem de tudo que a gente aprendeu aqui. Gabi, obrigada. Beijo. Um beijo. Uma ótima semana para você. Obrigada Igualmente. a todo mundo que está aqui ao vivo. Beijo. Beijo.